Muito bem, iniciada a gravação, continuação da nossa aula da semana passada, né? Aula 5, né? 5. Aula 5. Então, acho que a última tela que nós mostramos aí, revisando um pouquinho, né? O conceito de máquina, de equipamento e de processo. E aí fizemos uma breve introdução aqui das linguagens de programação, aí, definindo duas linguagens textuais, 3 linguagens gráficas que a gente tem para trabalhar com os equipamentos do CLP. Tá? Então, antes da gente dar andamento, vamos abrir aqui um espacinho específico, como sempre, se alguém tiver alguma dúvida referente ao conteúdo que foi ministrado semana passada. Acho que é o momento de compartilhar com a gente agora. Mesmo tendo aberto o chat, aquela história toda, não houve nenhum comentário, né? Então, eu entendo que podemos seguir. Então, conforme eu introduzi o tema semana passada, né, a IEC 6131-3, ela define o conjunto de normas e regras para que um equipamento industrial, um CLP no caso, né, seja programável. Você tem que ter ao menos 2 das linguagens aqui que estão definidas. Tá? O mais comum são os CLPs atenderem 2, 3 ou até mesmo 4 linguagens, dependendo do fabricante. Tá? Mas o que a norma diz, a 6131-3, é que ao menos uma linguagem textual e uma linguagem gráfica seja atendida nessas tecnologias. Tá? Então tem um quadro comparativo aqui, em termos de tecnologias em questão, onde ela faz um pouco da referência de como lidar com cada uma das linguagens. Né? Quando a gente fala de lista de instrução, a gente está falando de uma linguagem de baixo nível. Estamos falando de linguagens aí de otimização de pequenas aplicações. Linguagem de baixo nível é a linguagem com que a BIOS do computador é configurada, com que o firmware do CLP é feito. É o tal da linguagem Assembler. Não sei se vocês já ouviram falar dessa linguagem. Vocês estão tendo aula de PIC já ou não? Já. Tá. Sim, professor. O professor já entrou no micro C direto ou ele fez alguma introdução na parte do Assembler para vocês? Código de máquina. Micro C. Micro C, né? Então tá bom. O próprio PIC ele pode ser programado tanto em Assembler como em micro C também, né? Só que o micro C, se a gente for fazer uma analogia aqui, também é um programa escrito, né? O micro C já tem a cara mais do texto estruturado, né? É uma linguagem mais flexível, né? É mais orientada ao objeto. Ela é mais simples de ser digerida em comparação com as listas de instruções. Tá? Então eu tenho aqui, se eu tenho que customizar esse projeto, tá? Esse projeto ele tem que ficar bem pequenininho numa alocação de memória, eu vou provavelmente trabalhar com ele em lista de instrução. Espaço de armazenamento do meu programa não é um problema, tá? Então aí eu posso começar a trabalhar com texto estruturado ou com outras linguagens. Tá? Então tem essa questão também de otimização do espaço de memória quando a tecnologia de programação vai ser efetuada. Dos modelos gráficos, né? Existe o ladder, ele vem amarrado aí a um controle lógico e sequencial, vamos falar um pouquinho mais dele. O bloco de função é um controle lógico e regulatório. Laços de instruções são mais claros muitas vezes, principalmente o pessoal da elétrica, né? Quando o pessoal da elétrica olha esses blocos de função, se assemelha muito aos blocos digitais de lógica digital que você utilizava. Tá? Mas vamos falar também um pouquinho dele. E a tal das funções gráficas de sequenciamento. Né? O batch estruturado geral do programa. Né? Além de ser uma linguagem gráfica, quando eu falo linguagem gráfica, sempre lembrando, tá? Eu estou desenhando o programa. Então, o Graph7, né, o SFC, ele além de ser uma linguagem gráfica, ele é uma forma de você estruturar
a sua automação, de você definir blocos, definir circuitos, definir lógicas de acordo com a tua demanda. Você migrar de um fluxograma para uma linguagem sequencial nesse formato, é algo muito simples, muito fácil. Tá? Então é uma das linguagens aí que também são bem vistas, pouco utilizada no Brasil, tá? Por conta até das tecnologias. São poucos os fabricantes que trabalham com ela. Mas a gente vai falar mais um pouquinho também à frente. Ok? Vamos lá. Então, aqui vem a justificativa, né, do porquê da 6131-3. Né? Com a crescente complexidade na programação dos CLPs, mais do que nunca a padronização da mesa se tornou necessária. Né? Com orientação e direcionamento da IEC, foi definida a 61-3, que tornou uma norma internacional desde agosto de 92. Você vê que é um negócio bem recente, né? Se você falar da história, né? 92, aí acho que boa parte de vocês talvez já tivesse nascido ou não. Não sei. Com o objetivo de contemplar um grande leque de aplicações, 5 linguagens foram definidas como padrão. Né? Então, as linguagens são aquelas que a gente apresentou. E a gente vai demonstrar um pouquinho de cada uma delas aqui nessa aula introdutória. Lista de instruções vem de IL, Instruction List, então a sigla sempre vai estar referenciando a linguagem em inglês, tá? Então o IL é porque é Instruction List, lista de instruções. O texto estruturado vem de ST, Structured Text. Diagrama de bloco, Function Block Diagram. Gráfico sequencial de funções, o Graphiset. E o diagrama de contatos ou diagrama ladder, vem de Ladder Diagram. Vamos conhecer um pouquinho dessas técnicas aqui. A lista de instrução. Trata-se de uma linguagem de baixo nível, similar a um assembler, isto é, uma linguagem de máquina, uma linguagem de... você escreve um programa basicamente com instruções e comandos em hexadecimal. Tá? O modelo de execução está baseado em acumuladores simples. Baseado no padrão alemão, não sei pronunciar isso aqui, AWL. Apenas uma operação, tal como o armazenamento de um valor, é permitido por linha de programa. Então, esse daqui seria um exemplo de um programa confeccionado em lista de instrução, tá? Ou instruction list. O que esse programa está fazendo? Então, vamos lá. LD vem de load, vem de carga, vem de carregar. Carregar o valor que está no acumulador A. Então, ó, baseado em acumuladores simples, tá? Carrega o porte A do PIC lá, né? Já que vocês estão falando de PIC, já devem conhecer isso. Carrega o valor de A. Execute um AND negado com um valor de B. Então a porta AND, lembra de circuitos digitais? Ok? Sim ou não? Sim. E o AND negado? Também. Então isso aqui não é problema para vocês, né? Carregue o A, faça um AND negado do valor de B. E o resultado? Storage. Armazene essa grandeza onde? No acumulador C. Então eu estou pegando o conteúdo de A, fazendo um B negado e guardando o resultado em C. Ok? Percebam lá, uma instrução por linha. Então, no final do dia, eu vou ter o quê? Uma listagem aqui, ó, de instruções que deverão ser executadas baseados nos acumuladores que estão relacionados à direita. Ok? Programa em lista de instrução é isso aqui. Alguma dúvida? Não. Texto estruturado. Trata-se de uma linguagem estruturada de alto nível,
Sintaxe semelhante ao Pascal, também ao C++ e outras linguagens que trabalham com sintaxes semelhantes. Nesse tipo de programação é permitido o uso de declarações complexas e instruções aninhadas. O que seria uma instrução aninhada? É uma instrução que depende do resultado de uma outra instrução. Então você escalona esses questionamentos que você faz para o sistema numa única linha de programação. Tá? É uma linguagem que possui suporte para laços de controle. O que é um laço de controle? Repita determinada função enquanto alguma coisa está acontecendo. Enquanto minha entrada estiver acionado, vai somando o número de peças, por exemplo. Tá? While do. Enquanto ocorrer determinada coisa, faça isso. Então tem alguns laços de controle que são permitidos dentro desse texto estruturado, dentro dessa linguagem de programação específica. Eu posso colocar execuções condicionadas ao que estiver acontecendo. Né? If alguma coisa aconteceu, então faça aquilo outro. Se não, faça uma terceira situação. Se o botão estiver pressionado, então conte as latinhas. Se não, pare a contagem. Por exemplo. Tá? Então eu consigo dar modelos e exemplos aqui condicionais às variáveis de entrada e variáveis internas do CLP que esteja acontecendo. Caso determinada coisa aconteça, faça então tal coisa. Tá? Tudo isso daqui são possibilidades dentro do texto estruturado. Além do mais, funções do tipo squaret, ou seja, raiz quadrada, sin, vem de seno, seno de numeração, funções trigonométricas são aceitas, são permitidas também em texto estruturado. Então, um exemplo de programação, tá, seria essa daqui. Ó. Quem é o C? O C é igual ao conteúdo de A, endnote de B. Não é exatamente o programa que estava trabalhado em lista de instrução? Só que aquilo que eram 3 linhas em lista de instrução, aqui a gente coloca em uma única linha de programação. Deu para traçar o paralelo do programa anterior com esse? Deu. Além do Adiel, tem mais alguém vivo aí? Só para levantar a mão para a gente saber? Tem mais um vivo, mais 2, mais 5. 8, 7. Já deixou de ser sessão espírita, chefe. Então, tá bom. Para mim tá zoado, porque para mim não aparece nenhuma mão levantada. Nenhuma? Nenhuma. Para mim chegou a bater 8 aqui. Pra você ver, tá estranho mesmo o nosso querido Teams. Bom, vai estar gravado. Tudo bem. É importante, viu, os colegas, agora acho que é um momento interessante para fazer aí, já é 19h39. Pelo que entendemos aqui, fomos comunicados, o Teams começou a dar alguns problemas agora, no final da tarde, início de noite. Então pode ser que alguns dos colegas aí não estejam conseguindo entrar em aula. Para a gente é indiferente, porque a gente sempre grava esses conteúdos, né? Então vou depender só de um auxílio aí da parte de vocês, de alertá-los que a aula executou-se, que ocorreu a aula, né? E que o conteúdo vai estar gravado lá no dia, na data de hoje, respectivamente. Tá? Então, por favor, depois vocês passem o recado aí. O Antônio está de mão levantada ainda? Você está com alguma dúvida, Antônio? Ou só esqueceu ela ativa? Eu esqueci aqui, professor. Então tá bom.
Até aqui em texto estruturado, alguma dúvida, algum comentário por parte de alguém? Creio que não, professor. Então, vamos lá. Diagrama de bloco de função, ou Function Block Diagram. Linguagem gráfica, amplamente utilizada na Europa. Permite que os elementos de programa sejam representados como blocos, para serem interligados de forma análoga ao diagrama de circuito. Usado em muitas aplicações que envolvam o fluxo de informação ou dados entre os componentes de controle. Muito utilizado em indústrias químicas. Como que a gente programa em bloco de função? Puxando o bloco para minha tela de programação, definindo quais são as entradas desse bloco e quais serão as saídas. Então, ó, eu puxei aqui nesse exemplo um bloco do tipo end, jogando o conteúdo para a saída C, e o end está fazendo o quê? Fazendo o end do A e do B com essa bolinha aqui. O que é essa bolinha aqui, mano? Barrado, É uma porta end com A e B barrado, ou seja, exatamente o mesmo programa. Tudo bem, senhores? Vocês estão conseguindo ver a correlação entre eles? Sim, professor. Professor, uma dúvida. Diga. Pelo que o outro era o end barrado. Só que nesse a bolinha só tá no B. Então só barra o B ou vai barrar de qualquer forma o B e o A juntos? Ó, carregue o A. Faz o end not de quem? Do B. Ah, só do B, entendi. É só do B. Aqui, carregue o A. End not B. É só do B. Não é o A end B not. Não é o not A end B. É o A end not B. Então esse barrado está só no B. Ok? Ok. Exatamente o que está aqui, ó. O barrado ou complemento, né, como também se costuma utilizar, está só em cima da variável B. Mais alguma dúvida, senhores? Vale ressaltar que quando eu trabalho em blocos de função, tá, uma das possibilidades que a gente tem é de criar os nossos próprios blocos. É um negócio bem interessante. Imagina que a gente tem uma sequência de start, stop de motores estrela triângulo. Tá? Então, toda vez que eu der um start, eu quero ligar o contador do estrela, vou contar 10 segundos, vou desligar o estrela, vou ligar o contador do triângulo. Ok? E se houver um disparo de stop ou uma sobrecarga reconhecida, eu paro instantaneamente. Você concorda que isso é um bloco? Sempre que você fizer a parametrização de partida estrela triângulo, você pode utilizar esse bloco? Muito bem. Uma das vantagens de programação em bloco de função é exatamente isso. Você pode criar um bloquinho, por exemplo, partida motor. E aí esse bloquinho partida motor, você utiliza quantas vezes você quiser na tua programação, só fazendo a alteração de quem? Dos endereços de que liga, do endereço de quem desliga, do endereço quem aciona os contadores. Tá? Então, o mesmo bloquinho você pode repetir isso várias vezes. E tem gente que gosta muito de trabalhar com essa linguagem exatamente por conta disso. Tá? Então, são formas de você trabalhar também com a categoria de blocos de função. Ah, mas como é que eu programo um bloco de função desse? Normalmente, aqui dentro do bloquinho, você usa um ST. Né? Você usa um texto estruturado, fazendo exatamente a função que você quer trabalhar. Tá?
Quando a gente entrar na parte de software, vai ficar mais fácil para mostrar para vocês isso aqui. Alguma dúvida? Graph Search, sequenciamento gráfico de função. Técnica muito poderosa que proporciona uma representação na forma de diagrama das sequências do programa de controle. Professor, Diga. não sei se é só para mim, mas parece que não tá gravando. Ah, não, desculpa. Eu não gravo via Teams, né? Eu gravo via programa. Eu confundi aqui. Sem problema, fica tranquilo. Usado para particionar um problema de controle, mostra uma visão geral desejável para um rápido diagnóstico. Os elementos são os passos com blocos de ação e transições. Suporte para sequências alternativas e paralelas. Basicamente, gráfico de funções. Algo muito parecido com isso daqui, com um fluxograma. Tá? Então, quando a gente fala o seguinte, definido por passos e transições, é exatamente isso. Um passo determina algo que tem que acontecer, e uma transição também é algo que tem que acontecer para que haja um segundo passo. Fica meio etéreo a gente discutir assim, então eu gosto de discutir como um exemplo. Né? Vamos imaginar que a gente está fabricando tinta. Okay? Qual que é o primeiro passo da fabricação da tinta? Eu tenho que encher o reservatório com a minha matéria-prima, com os solventes, com a água, com a pigmentação, com o fixador. Eu tenho um monte de coisa que tem que jogar lá dentro de um panelaço, né? Uma panela industrial enorme, né? Fazem centenas, dezenas ou centenas, dependendo do reservatório aí, de litros por lote, né? Então, o primeiro passo para mim fabricar a tinta, antes de eu começar a mexer, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que jogar os ingredientes lá dentro. Então, o primeiro passo é encher o reservatório. O reservatório está cheio? Não. Está cheio? Não. Enquanto ele não estiver cheio, ele não vai para a transição. Enquanto esse passo não estiver concluído, eu não posso executar uma transição. Ok? Faz sentido para vocês isso? Faz, professor. Enchi o reservatório. Legal. Qual que é a transição? Execute o fechamento da porta lá do misturador. Liga o misturador por 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Aqueça a determinada temperatura. Aumente a pressão do cilindro para tanto. Né? Cada processo tem uma mecânica. Mas são ações que terão que ser executadas para que eu possa partir para o segundo passo. Eu enchi o reservatório. Qual que é o próximo passo? Esvaziar. Qual que é o terceiro passo? Preparar para um próximo lote de tinta. E assim vai indo. Então, fez o cozimento, fez a mistura, fez tudo o que tinha que fazer? Vamos esvaziar. Vamos fazer o envase. Enquanto o tanque tiver com resíduo lá dentro, adianta eu querer higienizar ele? Não. Então eu preciso esvaziar o tanque por completo. A hora que eu tiver certeza que o tanque está totalmente vazio, que a minha matéria-prima lá foi escoada, aí eu posso ir para a segunda transição. Que é o quê? Fecho as válvulas de escoamento, inicio o processo de higienização, aferição, limpeza, blá, 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 blá. Executa todos os passos. E aí eu vou poder ir para um terceiro passo, um quarto, um quinto, um oitavo. Então, por que a gente fala que além de técnica de programação, ela também é uma técnica para representar um projeto. Né? Se eu tenho muito claro na minha cabeça quais são os passos que eu tenho que trabalhar na automação de uma máquina e quais são as transições que eu terei que trabalhar na automação de uma máquina, isso aqui me serve de pré-projeto. Antes mesmo de eu entrar com a parte de software, de começar a escovar bit lá, tentativa e erro, que é um negócio que
não dá certo para CLP, né? Se tem um negócio que não dá certo para CLP, é tentativa e erro. Eu posso esquematizar cada um desses blocos que eu vou ter que trabalhar e eu vou resolvendo os bloquinhos do programa conforme eles vão aparecendo, né? E se eu tiver isso mapeado já num esquema, num graph-set, num esquema de passos e transições, a confecção do programa acaba ficando, bem mais fácil. Porque eu já fiz um exercício mental aqui de como que tem que ser as etapas de execução desse projeto. Tá? Então isso daqui, além de ser uma ferramenta de programação para um fabricante específico, isso daqui ainda é técnica para que a gente possa desmembrar esses projetos antes de cair na execução dele. Quando a gente fala de sequências alternativas e paralelas, é algo semelhante a isso aqui. Tá? Então imagina que eu tenho tintas de cores diferentes executando passos diferentes, com transições distintas. Para fazer a tinta amarela eu tenho que usar mais fixador. Para usar tinta verde eu uso mais tempo na mistura. Tá? Então, você também consegue desmembrar sequências paralelas para que os processos comecem a ser mapeado, a ser destrinchado. Você pode ter passos comuns, enchimento, escoamento, higienização, mas os passos de produção, eles podem ter diferenças entre si. Então isso te ajuda também a criar aquilo que a gente chama de subrrotina. Pode até parecer besta esse desenho aqui, tá? Mas quando você vai para uma programação avançada do tipo interrupções, não sei se vocês já ouviram falar de programação de interrupção. Né? O que é uma interrupção? É uma sequência que você quer que o equipamento siga mediante algumas falhas detectadas. Então, se qualquer falha for detectada ao longo dos passos que estão aqui definidos, ele vai para um subprograma. Tá bom, ele foi para esse subprograma, mas o que é a minha interrupção? O que é a minha situação de emergência? Né? Tem coisa que você não pode parar em instante, você tem que estabelecer uma sequência lógica para poder fazer uma parada de motor, uma parada de esteira. Né? Senão a própria inércia da mecânica do sistema ali estoura a planta como um todo. Acaba ficando mais perigoso você parar tudo de uma vez do que você parar escalonado. Então essas sequências paralelas, elas devem ser executadas, devem ser estudadas tal como aqui apresentado. Tá? Mas aí a gente falar de interrupção, a gente já está falando de uma programação de alto nível. Infelizmente não temos tempo hábil para chegar nesse nível de detalhamento com vocês. Tá? Mas essa questão do paralelismo aqui, tá tranquilo? Tá entendido? Entendido, professor. Entendido, professor. Mestre, eu estou socando a bota aqui. Tem algum comentário que você queira fazer? Algum detalhe? Não, Luiz, por enquanto, perfeito. Tá correto. Eu não tenho nada a acrescentar, é isso mesmo. Ou seja, talvez até tenha entrado em detalhes até maiores do que eu entraria no Graph7 aqui, no SFC. Mas está ótimo, acho que é isso aí. Acho que tá perfeito. Às vezes a gente esquece alguma coisa, né? Tem que usar a memória um do outro aí para fazer a aferição. Tem o checksum. A gente executa o checksum. Exatamente. Tá bom. Mas está perfeito. Vamos lá. Por último, mas não menos importante, né, o diagrama de contatos ou diagrama ladder. Linguagem que utiliza um conjunto normalizado de símbolos de programação, baseado no conhecido estilo norte-americano de programação, similar ao padrão americano para diagrama elétrico.
porque é similar ao padrão americano para o diagrama elétrico. Como é que a gente desenha o nosso comandos elétricos, né? A nossa fase está na parte de cima, o nosso neutro está na parte de baixo e eu venho puxando as linhas de instrução, correto? De acordo com o posicionamento vertical. Fase na horizontal, neutro na horizontal, instruções na vertical. O americano trabalha um pouquinho diferente. Ele trabalha com o quê? Com a fase na vertical, o neutro na horizontal e as linhas. O neutro também na vertical e as linhas na horizontal. As linhas de programação ficam na horizontal. Nesse exemplo aqui, pensa que a fase está aqui, ó, à esquerda, e o neutro está aqui à direita. Então, se a gente seguir a linha aqui constante, isso aqui lembra para vocês o que a gente fazia com comandos elétricos, certo? Chave normal aberta, instrução chave normal fechada, bobina de saída. Ou não? Está muito diferente do que vocês faziam. É um pouco diferente. Vira 90 graus. Pega a tela e vira de assim, ó, para você ver se não vai fazer talvez aí a mesma sentido para vocês. Nós vamos detalhar mais isso para você, mas o que importa aqui, vamos só finalizar essa questão. Se eu considerar que o nível lógico 1 fecha uma chave e nível lógico 0 não fecha uma chave, quando que eu vou ter alguma coisa em C aqui? Quando A for acionado e quando B não estiver acionado? Sim ou não? Sim. A acionado, B não acionado. Quando isso acontecer, o C está em 1, está acionado. Tudo bem? Quer dizer que isso aqui também é um programa de A, AND NOT de B, armazenado em C? Façam a correlação aí agora. E vê se você consegue enxergar isso. Professor, então o que seria barrado seria essa barra no B? Quando que uma chave normal fechada não conduz? Quando que uma chave que é normal fechada, quando que ela não conduz? Não é quando ela está pressionada? Sim. Se eu não pressionar a chave normal fechada, ela não vai conduzir normalmente? Faz sentido agora? Que essa chave eu preciso fechar e essa chave eu não preciso fazer nada com ela? Se eu fechar é nível lógico 1 e o não fechar é nível lógico 0, quando eu tiver 1 e 0, eu vou ter 1 na saída. Acreditem em mim, isso daqui é o mesmo programa. A gente ainda vai entrar em mais detalhes de como que o ladder funciona. Eu estou dando só uma sensibilizada em vocês de como que vai ser esse negócio. Já para vocês começarem a ir raciocinando na linguagem que a máquina trabalha. Ok? E por que chama ladder? Porque a programação em ladder é um conjunto de linhas de programação. Se eu tenho uma barra esquerda e uma barra direita e tem um monte de linha no meio, não fica parecendo uma escada? E essa escada é que deu o nome aí de programação em ladder. Origem, representação gráfica usada para projetar sistemas elétricos. Tá aqui, ó. Chaves normal aberta, chave normal fechada, saída relé. Um eletricista que conhecia comandos elétricos facilmente se adapta a esse tipo de linguagem.
Vocês têm que lembrar que isso aqui foi criado lá na década de 60. Eu precisava fazer com que aquele cara que conhecia muito bem comandos elétricos tivesse uma fácil aceitação nessa linguagem de programação. Né? Tivesse uma fácil leitura do que está acontecendo aqui. Se o cara conhece comandos, o cara conhece isso daqui. Princípio básico. Técnica utilizada para desenhar lógica utilizando relés como instruções. Então, quando eu desenho um ladder, isso daqui não é um relé físico, não é um contato físico, é uma instrução de programação. Tá? Notação simples. Linha vertical. À esquerda representa um barramento energizado. Linha paralela à direita representa um barramento de terra. Instruções representadas por contatos do tipo normal aberto e normal fechado. Vamos falar de novo. Instruções representadas por contatos normal aberto e normal fechado. E bobinas de relés na horizontal, formando malhas seriais e ou paralelas. Então, ó, a instrução A está em paralelo com a instrução B. E ambas estão em série com a instrução D. Instrução E está em série com a instrução A. Instrução I está em série com a instrução J. Ok? A corrente elétrica sempre flui da esquerda para a direita, mas se é um programa, a gente não chama de corrente elétrica. Mas eu leio esse projeto como se a corrente elétrica viesse daqui passar para cá. Para que essa saída seja energizada, a corrente elétrica do barramento tem que chegar até ela. Assim como tem que chegar até o H, assim como tem que chegar até o K. Se a corrente elétrica virtual não chegar até esses dispositivos, eles não serão energizados. O diagrama final se parece com uma escada, o tal do ladder, né? Ladder é escada em inglês, em que as laterais são as linhas da alimentação e os degraus representam a lógica. A lógica das linhas de programa, que a gente também chama de rung, são resolvidas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então sempre eu começo a fazer a leitura do programa. Na primeira linha, esquerda para a direita. E agora? Tem um degrauzinho, esquerda para a direita. E agora? Segunda lógica. Terceira. E agora? Terceira lógica. Ou terceira rung. Por que a gente insiste nesses termos? Porque dependendo da ferramenta de programação que você estiver utilizando, ele pode chamar de network, ele pode chamar de rung, ele pode chamar de linha, ele pode chamar de programa. Cada um chama de um jeito, né? Mas se eu desenhar aqui, vai ser sempre a mesma coisa. Esse braço que é colocado em paralelo aqui, não lembra a vocês aquilo que a gente chamava de selo em comandos elétricos? Ok? Você pegava o sinal de saída e realimentava na entrada para garantir que uma vez acionado, permanecesse acionado a saída. Ok? Essa ideia do selo também permanece no software, só que aí a gente vai fazer o que a gente chama de selo lógico. Né? Aqui seria um selo lógico, ou também chamado de branch. Então, vai ter software que vocês vão trabalhar que vai chamar de branch, aquilo que a gente chama e conhece por selo. Tá? Então, ó, o que a gente chama aqui, um caminho contínuo é requerido para o que a gente chama de continuidade lógica. Então, eu tenho
esse programa aqui a ser executado. Tá? Barramento, neutro, várias instruções aqui no meio e uma saída para ser ligado. Ou nesse programa aqui que a gente coloca. Para que essa saída seja energizada, eu tenho que ter essa continuidade lógica, ou então essa continuidade lógica, ou então essa continuidade lógica, ou então essa continuidade lógica. São as 4 possibilidades de ligar essa saída que está sendo declarada aqui. Pense na continuidade lógica como sendo o tal da corrente elétrica. Só que a corrente elétrica ela faz sentido num circuito elétrico. Né? Quando eu estou programando ali, quando eu estou definindo a lógica com fio, né? Quando eu estou puxando os 24 volts do painel, usando as botoeiras, usando o sensorzinho para acender a lâmpada. Quando eu estou dentro do CLP, isso aqui é programa. Tá? E por ser programa, não vai ser corrente elétrica que vai funcionar isso aqui. Então, para a gente usar a analogia de corrente elétrica num programa lógico, a gente chama isso daqui de continuidade lógica. Ok? Dúvidas? Ok. Por último, não menos importante, existe o conceito do endereçamento. Na programação, cada instrução ela é referenciada com um endereço que identifica o que está sendo avaliado e o que está sendo controlado. Estes endereços são as referências que permitem localizar na memória imagem do controlador o estado de uma bobina interna, de uma saída ou de um ponto de entrada. Esse endereço ele é exclusivo para cada tipo de controlador e não existe um padrão de endereçamento entre os fabricantes. Para se programar um controlador, um primeiro passo é analisar o tipo de endereçamento utilizado por ele. Exemplos. R0000 é o endereço de entrada de um determinado fabricante. E 0002 é o endereço de entrada de um outro fabricante. LS18, 030, A0010, Q0010, PS10 e 02000. Cada um desses endereços, pessoal, está relacionado ao quê? A um fabricante específico. Tem fabricante que chama a entrada de X e saída de Y. Tem fabricante que chama a entrada de A e saída de B. Tem fabricante que chama a entrada de I, saída de Q. Cada fabricante trabalha com um padrão de endereçamento. O que é importante a gente saber? Essa instrução que para um fabricante eu chamo de R000, de repente para um outro fabricante, na mesma sequência de entradas, ele vai chamar de I02, por exemplo. I00, I01. Então não basta só a gente saber fazer os desenhinhos ali da programação da lógica, mas eu tenho que saber que aquele endereço específico que eu estou utilizando é da primeira entrada. Por quê? É a primeira entrada que está com o botão de Start. Não adianta eu querer pedir o endereço da quinta entrada se o meu botão de Start está na primeira. Então é a forma que o fabricante tem de amarrar. Olha, você quer ler o que está escrito na primeira entrada, você vai ter que ler tal endereço. Você quer ler o que está escrito na segunda entrada, você vai ter que ler tal endereço. Você vai querer escrever na quinta saída, então você vai ter que usar tal endereço. Tá? Esses endereços, eles vêm
na maioria das vezes pré-configurados de fábrica. Alguns fabricantes te permitem alterar a nomenclatura, alterar o número ao qual ele se refere. Tá? Mas isso também faz parte de um curso aí semi-avançado. Tá? Essa alteração de endereços aí no caso. Tá clara essa questão do endereçamento? Ele pode estar atrelado, por exemplo, ao número do byte e ao número do bit que eu estou trabalhando. Por que número do byte e número do bit? Um byte tem 8 bits, normalmente. Se eu estou usando o i110, i110.00.01.02.03 até .07. E .08, professor, não dá. Aí é o i111 aqui. 111.00. 112.00. Então eu estou pulando de 8 em 8. Então, dependendo da quantidade de entradas que eu tenho no CLP, é o número de bytes que eu vou estar utilizando nessa escala. E aí, desse byte, eu vou querer saber qual é o bit que eu estou fazendo a leitura. Os equipamentos que a gente tem e os softwares que a gente tem para simulação normalmente estão vinculados aí a 8 ou 16 bits. Então não é algo que vocês também precisem se preocupar no momento, mas é algo que vocês têm que saber. Né? Se for trabalhar com projetos de campo aí, você vai encontrar aí CLPs com 32, com 64 entradas, e você tem que saber buscar esses endereços aí. Ok? Uma outra forma de representação de bytes e bits. E dúvidas? Professor, então, como o senhor estava falando lá, seria igual porte A, porte B do PIC? Parecido ou não? Então, vamos destacar. Já que eu usei esse exemplo infeliz, no PIC você tem a possibilidade de configurar o port. Não sei se vocês já entraram nessa etapa. Aquele mesmo bit de entrada, de repente, se você programar ali a configuração dele, ele vira um bit de saída, correto? Correto. No CLP não tem isso. Endereço de entrada é endereço de entrada. Endereço de saída é endereço de saída. Mas agora, em termos de estrutura, pensa que o PIC não pudesse ser alterado. Ele tivesse um port específico para entrada e um port específico para saída. Aí, beleza, você poderia fazer essa analogia. Tá? Mas como o PIC permite essa flexibilidade, tem hora que você usa para um jeito, hora que você usa para o outro, né? Então é onde está a principal diferença. Sem contar o seguinte, né? O PIC não está preparado para receber 24 volts. Se você quiser botar 24 volts lá, você vai torrar o seu microcontrolador. Um CLP já está preparado, né? E parte do preço que se paga por ter um hardware preparado é ele exatamente isso, ele não ser tão flexível com um componentezinho que custa, né, R$15 aí no caso. Ok? Mas o conceito da porta de 8 bits é algo válido para você fazer uma analogia aí de entendimento do projeto. Beleza, professor. Respondi? Respondeu. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Comentários? Eu tenho um, mestre. Por favor, mestre. Eu só queria chamar a atenção dos alunos que a gente iniciou essa aula com um conceito muito importante, né? O conceito do ciclo de varredura, que a gente viu lá na semana passada. Então, aquele conceito de ciclo varredura, ele
se você fizer vamos dizer, uma equivalência, né, da forma de trabalhar de um CLP com esse ciclo de varredura, onde ele faz a leitura das entradas, ele faz a gravação dessas informações na memória-imagem, depois ele faz a execução da programação, ou seja, daquela lógica programada, e grava isso na memória-imagem das saídas. Então, e depois faz a transferência dessas informações, a escrita dessas informações nas saídas. Se a gente for pegar essas duas etapas, a etapa da gravação na memória-imagem e a escrita na gravação na memória-imagem das entradas e a escrita na memória-imagem das saídas, então, esses locais de gravação, eles estão diretamente ligados a esse último conceito que a gente viu aqui, né? O conceito de endereçamento. Ou seja, ele vai gravar e vai escrever na memória-imagem. Em qual endereço? Por isso que é importante também esse conceito de endereçamento. Ou seja, a gente entender como é que funciona o ciclo de varredura. A gente está entendendo como é que o CLP funciona. E a gente entender o endereçamento, a gente vai entender como que o CLP endereça, ou melhor dizendo, grava as informações nos endereços. Nós não podemos esquecer que os endereços serão determinados por nós usuários, né? Nós que vamos dizer em qual endereço que a gente quer gravar. Mas eu só quis chamar a atenção para esses dois conceitos que a gente considera extremamente importantes antes de a gente entrar em toda a parte que diz respeito à programação, né? A gente só vai entender esse item chamado programação de CLPs se a gente efetivamente tiver bem clara a noção de ciclo de varredura, né? O ciclo de varredura, e também se a gente tiver bem clara a noção de endereçamento. Então, esses dois conceitos a gente julga extremamente importantes para a gente entender a parte de programação, seja em que linguagem for, né? Seja em que linguagem for. Mas, como a gente vai trabalhar fortemente com a linguagem Ladder, esses dois conceitos vão estar presentes nas nossas aulas também, e por isso que é importante que vocês tenham isso daí. Por isso que a gente está insistindo bastante para ver se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara, né? E principalmente nesses dois conceitos aí. Tá? Era só isso aí que eu queria evidenciar. Sim, é bom destacar, mesmo porque é conteúdo que a gente já ministrou lá atrás, né? Inclusive você que ministrou da aula 4, ó, circuito das entradas, quando a gente estava fazendo essas marcaçõezinhas aqui, ó, lembra que tinha cada uma entrada específica para saber se está ligado ou saído, ou ligado ou desligado? E as saídas também da mesma forma? Cadê o circuito das saídas aqui? Olha lá. E o circuito das saídas da mesma forma, ó, cada saída dessas aqui, ó, gravando um 0 e um 1, tá? Isso daqui, ó, esse S1 até S8 é uma padronização de endereço que a gente usou para dar aula para vocês, né? Nós só não usamos a palavra ainda endereço para não misturar as bolas nesse momento. Mas, na verdade, esse conceito aqui, ó, ele é extremamente importante, conforme o professor Farkas comentou, tá? Se eu não sei endereçar isso aqui, eu não consigo fazer a programação. Tá? Então a gente tem que ter muito claro isso daqui, que tomar uma decisão no CLP é mandar ligar uma dessas saidinhas aqui, ó, que por consequência vai ligar um circuito de saída lá, que vai ligar algum dispositivo que estará fixado ali mecanicamente através da saída do CLP. Tá? Com licença, professor. Então, essa era a minha dúvida. Ele tem que estar exatamente endereçado na, vamos supor, S7, S6,
Ele tem que estar exatamente endereçado no programa para poder fazer o que eu quero, né? Dar o resultado do que eu quero. Perfeito. Como é que você quer ligar o contador que está no S5 se no seu programa você está mandando ligar o S1? Você não vai ligar Ah, nunca. entendi. Essa era a minha dúvida. Perfeito. Mais uma alma salva dessa. Graças a Deus aí. Ótimo. Não, esse entendimento é extremamente importante mesmo. Senão a gente, quando começar a falar de programação, a gente vai falar ao vento, né? Ou seja, vamos precisar que vocês tenham bem claros e tenham os pés no chão do que vem a ser endereçamento, né? Endereçamento das entradas, endereçamento das saídas e depois o ciclo de varredura, né? Como é que isso é atualizado, né? Como é que as entradas e as saídas são atualizadas, e elas são atualizadas sempre através do ciclo de varredura, né? Através dessa figurinha bem simples, né? Bastante simples, que o professor Luiz está mostrando, mas que é um dos principais, até é redundante falar isso, né? Mas é um dos princípios de funcionamento do CLP. Outros equipamentos de automação não funcionam dessa forma. O CLP funciona dessa forma, né? Dessa forma. Perfeito. Mais algum comentário, senhores? Ok. Mestre, estou finalizando a gravação. Ok.